Bem-vindo a todos ao canal Lendas Tube. Espero que esteja tudo bem com vocês. As lendas e mitos brasileiras possuem origem na mitologia dos índios nativos, em conjunto com os mitos trazidos da Europa pelos portugueses e da África pelos negros. O Boitatá. Vamos começar com os relatos, encontrados em cartas do padre jesuíta José de Anchieta, em 1560, como uma lenda indígena, que fala sobre uma cobra de fogo de olhos enormes ou flamejantes. Para os índios ele é Mboetata, ou coisa de fogo, e mora no fundo dos rios. A narrativa varia muito de região para região. Único sobrevivente de um grande dilúvio que cobriu a terra, o Boitatá escapou entrando num buraco e lá ficando, no escuro, motivo pelo qual seus olhos cresceram. Outros dizem que é a alma de um malvado, que vai incendiando o mato à medida que passa. Por outro lado, em certos locais ele protege a floresta dos incêndios. Algumas vezes persegue os viajantes noturnos, ou é visto como um facho cintilante de fogo correndo de um lado para outro da mata. Tem vários outros nomes: comadre fulozinha, baitatá, batatá, bitatá, batatão e biatatá. O Boitatá pode ser uma explicação mágica para o fogo fato. A versão que predominou foi a do Rio Grande do Sul. Nessa região, reza a lenda que houve um período de noite sem fim nas matas. Além da escuridão, houve uma enorme enchente causada por chuvas torrenciais. Assustados, os animais correram para um ponto mais elevado, a fim de se protegerem. A Boiguaçu, uma cobra que vivia numa gruta escura, acorda com a inundação e, faminta, decide sair em busca de alimento, com a vantagem de ser o único bicho acostumado a enxergar na escuridão. Decide comer a parte que mais lhe parecia apetitosa, os olhos dos animais, e de tanto comê-los vai ficando toda luminosa, cheia de luz de todos esses olhos. O seu corpo transforma-se em ajuntadas pupilas rutilantes, bola de chamas, clarão vivo, boitatá, cobra de fogo. Ao mesmo tempo a alimentação farta, deixa a Boiguaçu muito fraca. Ela morre, e reaparece nas matas serpenteando luminosa. Quem encontra esse ser fantástico nas campinas, pode ficar cego, morrer e até enlouquecer. Assim, para evitar o pior, os homens acreditam que têm que ficar parados, e sem respirar, e de olhos bem fechados. A tentativa de escapar da cobra apresenta riscos porque a entidade pode imaginar que a fuga é de alguém que ateou fogo nas matas. No Rio Grande do Sul, acredita-se que o Boitatá é o protetor das matas e das campinas. A verdade é que a ideia de uma cobra luminosa, protetora de campinas e dos campos, aparece frequentemente na literatura brasileira. A boiúna, ou cobra grande, é um mito amazônico de origem ameríndia. É uma serpente lendária da região norte, que mora entre as rochas dos rios e lagoas, de onde sai para afundar barcos. Quando ela sai das rochas, troveja, lança raios e faz chover. Também pode imitar as formas das embarcações, atraindo náufragos para o fundo do rio. Se a chuva é muito forte e ameaçadora de uma nova enchente, toma a forma de arco-íris e serena as águas. Ainda segundo a lenda, a lua é a cabeça da serpente, as estrelas são os olhos e o arco-íris é o sangue da cobra grande. Conta outra lenda que, em certa tribo indígena da Amazônia, uma índia, grávida de boiúna, cobra grande, sucuri, deu à luz duas crianças cobras gêmeas. Um menino, que recebeu o nome de Honorato, ou Nonato, e uma menina chamada Maria. Para ficar livre dos filhos, a mãe jogou-os no rio, onde sobreviveram como cobras gigantes. Honorato não fazia mal a ninguém, mas sua irmã era muito perversa e causava sérios prejuízos aos outros animais e às pessoas. Eram tantas as maldades praticadas por ela que Honorato acabou por matá-la. Em algumas noites de luar, Honorato perdia seu encanto e adquiria forma humana. Transformava-se em um belo e elegante rapaz, deixando as águas para levar uma vida normal na terra. Para que se quebrasse definitivamente o encanto de Honorato, era preciso que alguém tivesse muita coragem para derramar leite na boca da enorme cobra e fazer um ferimento em sua cabeça até sair sangue. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar o enorme monstro.
Até que um dia um soldado de Cametá, município do Pará, conseguiu libertar o Norato do terrível encanto, fazendo com que ele deixasse de ser cobra d'água, e ficasse na terra com sua família. Essa cobra tem um corpo tão brilhante que é capaz de refletir o luar. Seus olhos irradiam uma luz poderosa a qual atrai os pescadores, que se aproximam pensando se tratar de um barco grande. Mas quando eles chegam perto dela, viram seu alimento. Ao ficar velha, a cobra vem para a terra. Como é muito grande e desajeitada, fora d'água, para conseguir alimento, ela conta com a ajuda da centopeia de 5 metros. Curupira. A lenda foi mencionada pelo padre jesuíta José de Anchieta em relatos feitos em 1560. A lenda do Curupira pode ser considerada uma das mais antigas do folclore nacional. Nesta menção, ele cita que há certos demônios e que os Brasis, nome dados aos indígenas locais, chamam Curupira, que acometem aos índios muitas vezes no mato, dão-lhe açoites, machucam-nos, e os matam. Ao longo das décadas seguintes, outros padres e jesuítas relataram menções à lenda do Curupira, incluindo Fernão Cardim, em 1584, Padre Simão de Vasconcelos, em 1663, e Padre João Daniel, em 1797. Também conhecido como Caipora, Caiçara, Caapora, Anhanga, ou Pai do Mato, todos esses nomes identificam uma entidade da mitologia tupi-guarani, um protetor das matas e dos animais silvestres. Representado por um anão de cabelos vermelhos e compridos, e com os pés virados para trás, que faz-se perder aqueles que o perseguem por seus rastros. Monta num porco do mato, e castiga todos que não respeitam a natureza. Quando alguém desaparece nas matas, muitos habitantes do interior acreditam que é obra do Curupira. Os índios, para agradá-lo, deixavam oferendas nas clareiras, como penas, esteiras e cobertores. Também se dizia que uma pessoa deveria levar um rolo de fumo, se fosse entrar na mata, para lhe oferecer caso o encontrasse. Sua presença é relatada desde os primeiros tempos da colonização. Conforme a região, ele pode ser uma mulher, ou uma criança de uma perna só, que anda pulando, ou um homem gigante montado num porco do mato, tendo como acompanhante o cachorro Papa-Mel. Dizem que o caipora tem o poder de ressuscitar qualquer animal morto que ele desejar, para isso apenas fala para que o bicho ressuscite. Por ser muito veloz, às vezes as pessoas apenas sentem o caipora como se fosse uma rajada de vento no mato. Para entrar numa mata com permissão da caipora, a pessoa deve levar sempre uma oferenda, como um pedaço de fumo de rolo, um cachimbo. O caipora pode emitir um som estridente, causando arrepios e pavor a todos que o escutam. Em algumas regiões do Brasil, o caipora é conhecido como o Curupira. O lobisomem, o licantropo dos gregos, é o mesmo que o versipélio dos romanos, o volcudlato dos eslavos, o Werewolf, ou Dracópire dos saxões, o Werwolf dos alemães, o Aboroten dos russos, o Antamr dos nórdicos, o Loup-garou dos franceses, o lobisomem dos brasileiros, e da América Central e do Sul, com suas modificações fáceis de lobisomem, lubichome. Nas lendas destes povos, trata-se sempre da crença na metamorfose humana em lobo, por um castigo divino. A lenda que aparece em várias regiões do mundo, falando da desgraça de um homem que tem sua natureza humana fundida com a de um lobo periodicamente, sob influência da lua cheia. Nesta condição, ele é uma criatura feroz que ataca pessoas. Ele pode ser o resultado de um pacto de alguém com as forças do mal, ou nasceu na condição de sétimo filho homem de seus pais. Tais lendas são muito antigas e encontram a sua raiz na mitologia grega. Segundo as metamorfoses de Ovídio, Licaon, o rei da Arcádia, serviu a carne de Árcade a Zeus e este, como castigo, transformou-o em lobo. Segundo lendas mais modernas, para matar um lobisomem é preciso acertá-lo com artefatos feitos de prata. Existem muitas versões dessa lenda, variando de acordo com a região. Uma versão diz que a sétima criança em uma sequência de filhos do mesmo sexo tornar-se-á um lobisomem. Outra versão diz o mesmo de um menino nascido após uma sucessão de 7 mulheres. Outra, ainda, diz que o 8º filho se tornará a fera.
Outra já diz que após a morte de um familiar que possuía a aberração que passou de pai para filho, avô para neto e assim por diante. As pessoas podem reconhecer o licantropo na forma humana, através de comportamentos estranhos, como mudança de comportamento, misteriosa e quase sempre com olhos cansados, ou olheiras. O licantropo na forma humana é uma pessoa muito atenta às outras, sempre desconfiando de tudo, como por exemplo, tem muito medo de ser descoberto pelas pessoas que é uma aberração, porém é muito protetor em forma humana. Em algumas regiões, o lobisomem se transforma à meia-noite de sexta-feira, em uma encruzilhada. Como o nome diz, é metade lobo, metade homem. Depois de transformado, sai à noite procurando sangue, matando ferozmente tudo que se move. Antes do amanhecer, ele procura a mesma encruzilhada para voltar a ser homem. Em algumas localidades dizem que eles têm preferência por bebês não batizados, o que faz com que as famílias batizem suas crianças o mais rápido possível. Já em outras dizem que ele se transforma se espojando onde um jumento se espojou e dizendo algumas palavras do livro de São Cipriano, e assim podendo sair transformado comendo porcarias, até que quase amanheça, retornando ao local em que se transformou para voltar a ser homem novamente. O Mapinguari é um monstro que ainda hoje aterroriza os moradores da floresta na região amazônica. Segundo as descrições, o Mapinguari é uma criatura parecida com um macaco, mais alto que um homem, de pelo escuro, com grande focinho que lembra o de um cachorro, garras pontiagudas, uma pele de jacaré, um ou dois olhos e que exala um forte mau cheiro. Segundo o índio Domingos Parintintim, líder de uma tribo, ele só pode ser morto com uma pancada na cabeça. Mas há grande risco, pois a criatura tem o poder de fazer a vítima ficar tonta e ver o dia virar noite. David Oren, ex-diretor de pesquisa no Museu Paraense, Emílio Goeldi, afirma que a lenda do Mapinguari é uma reminiscência de possíveis contatos de homens primitivos com as últimas preguiças gigantes que viveram na região. A persistência de relatos recentes de avistamento levou a cientistas a organizarem expedições à região, que contudo, não resultaram com a identificação do animal. Sua origem fala que, alguns índios ao atingirem uma idade mais avançada, evoluiriam e transformariam-se em Mapinguari e passariam a habitar o interior das florestas, passando a viver apenas no seu interior e sozinhos. Há também quem diga que seus pés têm o formato de uma mão de pilão. O Mapinguari emite um grito semelhante ao grito dado pelos caçadores. Se alguém responder, ele logo vai ao encontro do desavisado, que acaba perdendo a vida. A criatura é impiedosa, e não teme nem caçador, porque é capaz de dilatar o aço, quando sopra no cano da espingarda. Os ribeirinhos amazônicos contam muitas histórias de grandes combates entre o Mapinguari e valentes caçadores. O Mapinguari sempre leva vantagem, e os caçadores que conseguem sobreviver, muitas vezes ficam aleijados ou com terríveis marcas no corpo, para o resto de suas vidas. Há quem diga que o Mapinguari só anda pelas florestas de dia, aguardando a noite para dormir. Quando anda pela mata, vai gritando, quebrando galhos e derrubando árvores, deixando um rastro de destruição. Outros contam que ele só aparece nos dias santos, ou feriados. Dizem que ele só foge quando vê um bicho preguiça. Obrigado por assistir, deixe o like, compartilhe, e se inscreva no canal.